Hey viajantes, ou eu diria futuros nômades, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente tem propriedade para dizer, que são os 5 maiores erros e os 5 maiores acertos que a gente já cometeu nessa vida como nômade. É isso aí, a gente vai falar com base na nossa experiência, né? Afinal, a gente já tá quase 2 anos e meio viajando, já viajamos pelo Brasil, de praias até o norte, a Amazônia. Também conhecemos a América do Sul e agora iniciamos a temporada Europa. Então tudo que a gente vai falar é com base no que nós vivemos na prática, no dia a dia, de forma bem realista para você. Então fica até o final porque os últimos conselhos são os melhores. A vida nômade tem muito desafio, então especialmente para quem tá começando ou para quem ainda não começou e tá se preparando, fica atento nas coisas que a gente fez, né? Tanto de certo como de errado, porque você pode aprender e fazer igual ou fazer diferente. E não esquece de se inscrever no canal, porque é super importante deixar o seu joinha aqui também no vídeo, que é super importante logo no começo do vídeo, deixar o curtir, gente, se inscrever no canal, porque aqui a gente traz as nossas aventuras como nômades, a gente traz relato da vida nômade e também se você gosta de viagem e experiência. Mas sem enrolação, bora começar pelos nossos principais acertos. Bora! O primeiro acerto é planejar as rotas de forma bem lógica, para você economizar o máximo possível e não ter custos, né? Custos extras. Então pensa que você está viajando ali e você não pode fazer de forma aleatória. Você tem que pensar uma lógica, né? De uma rota que você vai fazer que consiga te trazer mais economia, que seja mais próximo aos países, às cidades que você vai visitar, e assim vai facilitar toda a sua logística de vida e vai sair muito mais em conta também. A gente já vê os nômades se guiarem mais pro lugar onde eles querem estar e às vezes é inviável financeiramente, porque você tá, eu quero ir para o Peru, depois eu quero ir pra Tailândia, tipo assim, é muito distante. Então se você quer começar, especialmente se você não tem esse dinheiro todo para estar se deslocando grande distância, se você fizer uma rota que segue uma lógica, ela vai ser muito mais barata, o deslocamento vai ser muito mais barato. Por exemplo, quando a gente fez a América do Sul, a gente entrou por Argentina, e a gente foi pro Chile, aí a gente subiu pro Equador, depois a gente subiu pra Colômbia. Toda uma rota lógica. Então a gente fez uma rota bem lógica pra fazer um círculo e a gente voltar depois pro Brasil pra fazer a temporada Brasil. Então é importante você seguir uma lógica se você quer economizar nos custos, se atente bem nisso pra planejar bem direitinho os seus destinos. E dividir também temporadas, como a gente tá falando aqui, é algo que ajuda bastante também. Então a gente fez a primeira temporada da América do Sul, então a gente tirou todo esse período, né, que durou mais ou menos um ano, para fazer a América do Sul toda ali, os países que falam espanhol, né? Depois a gente foi para o Brasil e tirou o mesmo período para fazer todas as regiões ali do Brasil que a gente conseguiu. E agora a gente está na Europa e também está fazendo uma forma bem lógica. Então é uma super dica essa de dividir por temporadas ou por rotas. Nosso segundo acerto é reservar os Airbnbs com antecedência. Desde que a gente começou a ser nômade, a gente sempre reserva com pelo menos 3 meses de antecedência. Por quê? Porque quando a gente reserva com antecedência, a gente tem uma maior oferta de Airbnbs e uma maior capacidade de negociar. Porque como a gente tem uma oferta bem maior, é mais fácil de achar Airbnb com máquina de lavar, que é um requisito, ou com ar-condicionado se tiver calor, ou com aquecedor se tiver frio, ou no lugar onde você quer mais, né, na melhor localização. Quanto mais perto fica, pensa assim, não é só você que tá querendo ir pro Airbnb, os turistas também. Então, se uma pessoa reserva um final de semana naquele mês que você quer passar o mês todo, acabou, aquele Airbnb já não tá mais disponível pro mês todo. Então, a gente sempre reserva com pelo menos 3 meses de antecedência e isso também nos garante um tempo pra gente negociar. Então, a gente sempre negocia com os donos do Airbnb para deixar mais barato. E também a gente reserva com cancelamento gratuito porque dá tempo pra gente mudar de ideia. então a gente não reserva tão em cima da hora, se a gente mudar de ideia, a gente consegue ali cancelar ou trocar com outro Airbnb. E essa dica da negociação é bem legal, tá? Porque vocês podem, que é algo que a gente faz, a gente manda mensagem para os Airbnbs que a gente quer passar um tempo, explicando um pouco sobre nós, que somos viajantes, que somos nômades, e perguntando se ele poderia fazer algum desconto. E geralmente sempre funciona, na maioria das vezes sempre vai funcionar. Você consegue pegar apartamentos ótimos com preço um pouco mais barato. Claro que a gente envia assim umas 10 mensagens para responder um positivo, mas geralmente tem funcionado. Na América do Sul funcionou super bem, na Europa também funcionou. Então a gente sempre consegue um desconto, gente. Qualquer coisa, qualquer desconto é válido, o não você já tem. Então você tenta porque, né, o não você já tem. O nosso terceiro acerto foi fazer amizade. Eu esqueci de falar uma coisa. A mensagem do Airbnb que a gente manda para os hosts está no nosso guia do Nômade Digital. Então, o nosso guia ele tem várias dicas dessa da nossa passagem e o link está aqui na descrição. Mas vamos lá. Terceiro acerto foi fazer amizade com os hosts das nossas hospedagens.
Quando você faz amizade, né, com os locais, vocês têm vários benefícios, além do que você vai estar vivenciando a cultura de uma forma mais autêntica. Então você vai conhecer aquela pessoa, como que ela vive, provavelmente um pouco ali do dia a dia dela, da família também. Então você acaba se inserindo mais na cultura, né? A gente fez muito isso na América do Sul, a gente conheceu famílias colombianas no meio de um lugar, de uma finca, né, que eles chamam lá. A gente não queria, sítio. A gente não queria fazer isso sozinho, sem conhecer ninguém da cidade. Nem tinha como. Nem tinha como. Então, foi uma experiência que você só consegue quando você se conecta, né, de alguma forma com os hosts de Airbnb. Além de que eles podem te dar mais suporte também, pode ajudar caso aconteça alguma emergência, pode te dar suporte com alguma coisa que está faltando na casa. Então, a gente super recomenda fazer tentar ter uma troca também, né? Porque geralmente eles são viajantes, a maioria deles também são viajantes. Exato, eles viajam muito, então eles se identificam com esse estilo de vida e acaba tendo uma identificação ali de primeira impressão. Quando você faz amizade com os hosts do Airbnb, você coloca à disposição. Eu quero espirrar. Ok, deu tudo certo. Foi embora o espirro. Quando você faz amizade com o host do Airbnb, ele te coloca em situações que você normalmente não viveria, porque é uma forma de conhecer locais, sabe? Especialmente quando a gente tá viajando em casal, a gente não fica em hostel. Então a gente não tem muito como conhecer outras pessoas. E os hosts do Airbnb foram oportunidade, né? No Equador, levou a gente pra passear num parque nacional e depois comer umas comidas locais. Deu um super suporte quando a gente tinha algum problema, tirava dúvida. Aí já aconteceu também da gente ir pra essa finca que o Rafael falou, em Guatapé, na Colômbia. Então, assim, é uma mega oportunidade. Óbvio, veja se a pessoa é confiável, se tem boas avaliações e tal. Mas esteja aberto a fazer amizade com os hosts, porque eles são o seu caminho para viver experiências locais. E o nosso quarto acerto, deixa eu ver na minha pesca, ficar pelo menos um mês em cada lugar. Ficar um mês em cada lugar é uma das coisas que a gente mais acertou, meio que sem querer, né? A gente começou ali ficando 3 meses, 2 meses, então um dos pontos positivos é que fica menos cansativo. Eu sei que parece que não, né? Viajar todo mundo gosta, é super legal, é interessante, sendo que quando você começar a fazer isso todos os meses, sua vida passar a ser isso, vai ficar cansativo, principalmente o deslocamento. O dia de arrumar a mala é o pior dia da vida de um nômade. Pegar avião, ônibus, translado, chegar em um país novo. Então, tem todas as adaptações, né, de ter a moeda, de ter internet em cada país novo que você chega. Então, deslocamento com muita frequência é muito cansativo. Então, um dos nossos principais acertos foi ficar pelo menos um mês, porque você consegue conhecer bem a cidade, né, você tem bastante tempo para conhecer, para se deslocar, para vivenciar realmente a cultura. E também não fica tão cansativo. Então fica um tempo aí ideal que a gente considera para você viver essas experiências. Você vai ter, se você ficar pelo menos um mês, que é o que a gente costuma ficar, né? Aí você tem 4 finais de semana, então você consegue turistar, você consegue trabalhar. Assim. Lembra que se você é um nômade, você continua trabalhando. Então não dá pra viver uma vida de turista 100%, né? Você tem que manter ali uma rotina de trabalho minimamente viável. Não sei que você seja aposentado já. A não ser que seja um sabático, que você tenha uma reserva, que você não esteja trabalhando, aí tudo bem, mas assim, se você vai manter uma rotina de trabalho e turismo, quando você fica pouco tempo, é muito cansativo, né? Você não consegue nem trabalhar, nem conhecer o lugar, sempre naquela correria, além de que toda viagem é uma logística, tem que pensar, tem que se deslocar, tem que se adaptar a um novo ambiente, então qualquer coisa ali é novidade, a gente demora pelo menos uns 3 dias a se adaptar para uma casa nova. Imagina se a gente viaja de semana em semana. Eu vou passar 3 dias de adaptação, vivi 4 e já vou viajar de novo, assim. Se tornaria inviável e muito cansativo. A gente já fez isso de viajar de 2 semanas e não rola. Não gostamos muito. Não gostamos. E o nosso último acerto, ter uma reserva financeira e se planejar bem financeiramente, especialmente quando você tá começando, ali no primeiro ano de vida nômade. Ter uma reserva é o que vai te salvar de qualquer perrengue que possa acontecer. E eu não tô falando de uma super reserva, tá? A gente não tinha essa reserva tão absurda ali, mas a gente tinha uma reserva pra segurar uns 3 meses de custo. A gente tinha 1 ano de casado quando a gente decidiu viajar, né? Então a festa tava recente, tinha acabado de pagar a festa. Os móveis da casa também, então a gente tava começando uma vida, então não tinha ali muito dinheiro guardado, mas a gente separou um certo dinheiro que a gente conseguiu juntar pra
ter mais segurança nessas viagens. Porque se a gente precisasse voltar, a gente tinha como comprar uma passagem de volta. Se a gente tivesse algum problema de saúde, a gente teria como pagar. Se a gente tivesse alguma ocorrência ou algum passeio, tipo, alguma experiência que você quer muito ter, e aí você tendo uma reserva, você consegue se dar essa liberdade, né, de pagar por aquilo e não ficar tão preocupado. Então é uma coisa que, tipo, diminui a sua ansiedade. Pelo menos você sabe que se algo acontecer, e algo aconteceu, né, durante a gente tava viajando, tipo, a gente teve problema com o trabalho, como a gente empreende, é freelancer e tal, vai ter meses que o nosso salário, tipo, caiu, assim, que a gente teve um sério problema financeiro, mas a gente tinha uma reserva. Então, a gente teve um problema financeiro, mas a gente tinha uma reserva e a gente conseguiu manter os nossos planos. A gente não precisou abrir mão de experiências porque a gente estava preparado para isso. Então, sim, assim, não é pré-requisito para começar a ser nômade, mas é muito interessante. Legal. Até porque, principalmente se você pensa em viajar por muito tempo, né? Então, a gente já tá 2 anos e meio. 2 anos e meio é uma vida, muitas coisas aconteceram, muitos imprevistos, muitas coisas novas, novidades, mudanças de vida, de metas, de objetivos pessoais nossos. Então a gente tem que estar meio que preparado para essas coisas também. E agora vamos aos nossos erros que a gente cometeu. Pra, por favor, você não fazer isso, porque perrengue, a gente não somos as pessoas que passaram os maiores perrengues do mundo, tá? Porque como a gente sempre foi muito planejado, muito organizado, sempre preveu muito as coisas, eu tenho aquela cabecinha que prevê tudo que vai dar errado e que já pressupõe uma solução. Então, eu não sou assim, mas eu tenho a Luana, então... Quando eu resolvo não fazer isso, é quando a gente passa perrengue, né? Exatamente. Esses aqui são justamente os perrengues que a gente passou quando eu não fiz isso, de prever o problema e já antecipar. E aí, um dos maiores erros que a gente cometeu foi não comprar uma passagem de saída de um determinado país que exigia isso. Não sei se vocês sabem, mas quando você viaja como nômade, você geralmente usa o visto de turista. E o visto de turista tem uma certa limitação e muitos países podem te pedir uma passagem dizendo que você vai sair daquele país. Então, eles querem garantir que você não vai ser um imigrante ilegal, que você não vai ficar de forma ilegal no país. Eles querem que você saia, né? Que você saia para algum outro destino, enfim. Pra não ali passar do visto. E aconteceu de uma vez, gente. Uma vez a gente não comprou uma passagem de saída de voo no aeroporto. Isso é mais comum em aeroportos, tá? Em destinos terrestres, rotas terrestres costumam ser um pouco mais tranquilas, não costumam pedir. Mas em rotas de voo... rotas aéreas, aconteceu da gente ir pra Colômbia e quando a gente chegou, tipo, foi embarcado pra Colômbia, o pessoal da Latam pediu, da companhia aérea, cadê a passagem de saída de vocês? E a gente não tinha. Porque a gente já tinha comprado em todos os outros e aquela ali a gente só deixou pra comprar depois, sabe? A gente falou, a única vez que a gente não se planejou deu errado. E pior, a gente tava sem dinheiro físico, a gente tava sem internet do Equador, porque o nosso chip do Equador tinha acabado. A gente tava sem nenhum amparo e foi justamente esse dia que a gente chegou, tipo, 30 minutos antes do horário do voo. Faltava muito pouco porque era perto, a gente já tava acostumado, era um aeroporto pequeno. Então, não precisa de antecedência. E foi justamente... quando isso aconteceu, foi um perrengue. Rafa teve que ir correndo pra sacar dinheiro, pra colocar chip de internet. O site da Latam, a gente tentando comprar uma passagem pro Peru, né? Nem pra Colômbia, a gente tentou achar o mais barato possível, só pra dizer que ia sair do país. Caía direto, toda vez que a gente ia comprar, caía, a gente não conseguia comprar. Gente, eu passei tanto nervoso esse dia. Foi o dia mais nervoso. E aí, quando a gente chegou na conexão do Peru, pediram de novo pra gente apresentar a passagem. Então, mandaram mensagem no WhatsApp pra gente, ficaram chamando a gente naquele telefoninho. Passageiro, Luana, barra, não sei o que, não sei o que. Primeira vez que a gente foi chamada. Primeira vez que a gente foi chamada e bati aquele nervoso. Então, por favor, assim, dependendo do destino que você for, se for companhia aérea, garanta que você vai ter uma passagem de saída do país. Não precisa ser de retorno pro Brasil, mas de saída daquele país pra algum outro país que é um outro visto. E o segundo erro que a gente cometeu também, que é bem comum quando a gente está viajando por muitos países, é se confiar em apenas uma forma de dinheiro. Então, geralmente, a gente usa os cartões, né, internacionais, como a Wise, como a Nomad. O link tá aqui na descrição. A mãozinha já vai automática. E que a gente usa esses cartões, então a gente se confia muito neles. Sendo que a maioria não, né? Mas muitos países, eles não aceitam cartão em algumas bancas, em alguns mercados, restaurantes. Não são bem aceitos os cartões, né? Esses cartões internacionais. Na maioria dos países que a gente passou, eles aceitam bem, mas em outros não. E às vezes pode acontecer uma ocasião, tipo, do cartão não funcionar. Não funcionar na maquininha específica. Então, esse erro é um que a gente cometeu algumas vezes, né? Mas que a gente está compartilhando justamente para você não cometer também. Então, sempre leve outras formas de pagamento de dinheiro, principalmente dinheiro em espécie.
né, dinheiro físico, que é o mais aceito em qualquer lugar do mundo. Então ninguém vai recusar um dinheiro físico. Então sempre tenha uma quantia em dinheiro físico, nem que seja pequena, né, uma quantia pequena ali, e a outra no cartão, ou como você preferir também. Mas isso salva muito quando você vai precisar fazer alguma coisa que eles não podem aceitar cartão. E outra coisa, tipo, a gente passou na Argentina, a gente até tinha um cartão, mas a gente não colocou dinheiro suficiente nele. Então, assim, garanta que você vai ter. A gente chegou na Argentina, tipo, o primeiro dia nômade, uhul! Aí fomos no supermercado, fizemos várias compras. Na hora que a gente passou, não tinha dólar suficiente, porque a gente distribuiu o dinheiro entre 2 cartões diferentes. E a gente não conseguia passar parte em um e parte no outro. E aí, a gente tava sem internet, era o primeiro dia, e, enfim, foi um baita perrengue. Nunca mais, assim, garanta que você vai ter o dinheiro na conta se você precisar usar. E também, de preferência, se der, leve algum dinheiro físico, pode até ser alguma moeda mais internacional, como o euro ou dólar, só pra ter ali de apoio, caso alguma coisa aconteça. Aqui na Europa a gente tem precisado bastante ter dinheiro físico, né? Sim, a gente tá aqui na Albânia e muitos locais, assim, eles não aceitam cartão. Então você precisa de dinheiro físico, aí aqui como está no meio da Europa, né? Então pode ser tanto o euro como a moeda daqui também. E aí o nosso terceiro erro foi reservar o Airbnb em uma zona muito caótica, sem ver o entorno do bairro. Então quando a gente vai reservar Airbnb, tem que levar em consideração o seu entorno que tem ao redor, se você vai se sentir bem naquele entorno. A gente em Medellín ficamos em um Airbnb que era do lado de um supermercado e de uma avenida muito... Tinha muita coisa, tinha cassino, supermercado, lanchonete, bar, tudo em cima ali. Tinha de tudo, do Airbnb. de tudo. E era insuportável. E foi justamente o lugar onde a gente ficou muito tempo. A gente ficou 3 meses. O apartamento era até bonzinho, mas assim, tipo, não era muito bonito. Foi um ambiente, assim, que afetou muito a minha saúde mental para trabalhar, afetava a nossa produtividade, porque a gente não conseguia se sentir bem ali no meio daquele caos. Então é importante você pensar o que tem em volta, o que tem no entorno do seu Airbnb, especialmente se o ambiente ele te afeta. Então a gente descobriu que sim, o ambiente nos afeta. A gente descobriu justamente nessa experiência, porque o restante foram boas, mas o ambiente nos afeta muito na produtividade e na forma como a gente vê a vida nômade. Então escolha um Airbnb com sabedoria e dê sempre uma volta pelo entorno. Veja se tem parque, veja se é tranquilo, veja se é do lado de alguma avenida muito barulhenta, veja se tem, tipo, comércio, supermercado, farmácia, coisas por perto. Então não leve em consideração só o seu Airbnb e a casa em si, mas o que tem em volta dela de estrutura. Geralmente as pessoas tendem a olhar só o que tem no Airbnb, né? Tipo, se tem máquina de lavar, se a velocidade da internet é boa, se tem os utensílios ali na cozinha. Que isso é importante olhar também, a gente sempre confere tudo, né? Meio que tem esse checklist para conferir. Mas esquecem de olhar o entorno, se tem um mercado perto, se dá para ir fazer o supermercado, né? Porque senão você vai ter que ou pagar um táxi ou ir de transporte público, então tudo dificulta mais quando você fica com coisas mais longe do lugar onde você está morando. E o nosso quarto erro foi deixar o seguro viagem acabar, também na Colômbia. A gente vai falar rapidinho desse erro, tá? Porque é bem básico. Mas a gente deixou o seguro viagem esgotar o prazo e eu tive uma crise de refluxo que eu nunca tinha tido na vida. Essas coisas só acontecem quando você... Quando você relaxa. Tipo, quando você relaxa, não vou pensar nisso não. Todos os meses pensando em seguro. Não, esse mês não vou pensar nisso não. Aí pronto, ficou doente. A gente já viu muitos relatos de pessoas que ficaram devendo muito dinheiro porque não tinham seguro de vida e precisaram de uma coisa de emergência. Seguro viagem, desculpa. E aí foram mordidos por um cachorro, tiveram alguma picada de algum bicho, quebraram um pé, tipo, várias situações que podem acontecer. Nessa crise de refluxo eu me martirizei muito porque eu queria muito ir pra emergência e eu tive que me segurar ali e procurar um remédio. E foi horrível porque eu só contei com a telemedicina do Brasil. E aí foi péssimo, definitivamente não recomendo. Mas deu tudo certo. E o quinto erro, evite seguir o padrão dos turistas. Lembre que você vive viajando. Então, como a gente já falou no início do vídeo, não tem como você ser turista todos os dias. Então você precisa evitar esse comportamento que é o que dá vontade de fazer, né? Você tá viajando, tá conhecendo um lugar novo, você quer viver ali como turista, mas não dá, né? A não ser que você tenha muita grana ali para usar durante um mês, você não vai conseguir. Então, por exemplo, no deserto do Atacama, a gente tinha a opção de reservar passeios mais baratos assim que a gente chegasse lá, né, na vilinha lá e tudo mais, porque tinha outras opções mais em contas, mas a gente decidiu fechar antes com uma agência de viagem mais conhecida, justamente para ter essa segurança maior.
Por exemplo, no deserto do Atacama, a gente decidiu fechar com a agência de viagem mais conhecida, né, que tinha mais confiança, justamente porque estava um pouco inseguro, mas tinha a opção da gente reservar os passeios assim que chegasse lá na vilinha. Ia sair muito mais barato. Ia sair muito mais barato, ia sair muito mais em conta, a gente ia conseguir talvez fazer outros passeios que a gente não conseguiu fazer. Então a gente meio que foi que nem um turista, né? Fechou ali quando chegou em Santiago, por uma agência mais conhecida, e pagamos basicamente muito mais caro do que a gente pagaria fechando diretamente no Atacama. No começo você fica um pouco inseguro de deixar para resolver alguns passeios no local, ou de pechinchar, né, com os locais, mas isso é super comum. Você, dependendo do destino, claro, você pechinchar é super comum, você procurar sair um pouco do que os turistas buscam, porque sempre que for para turismo em massa vai ser mais caro. Então, especialmente se estiver na outra temporada, então, tente se misturar com os locais, tente falar um pouco no idioma deles, tente parecer menos turista. Se você tiver com a aparência mais turística, você vai ser abordado como um turista e as coisas elas vão ser necessariamente mais caras. Aqui, por exemplo, em Paris, a gente viu em todo lugar uma certa padaria, que era a padaria que todo mundo ia. Tava em todos os blogs, beleza, vamos lá. Era o dobro do preço. E a gente comeu em outras padarias que não eram famosas, que ninguém tava falando sobre, a gente só entrou, comprou, e ele tava, tipo, muito gostoso, foi a metade do preço. Então, geralmente, esses lugares que são mais falados, eles também costumam ser mais caros, né? Então, é uma dica meio básica de viagem, mas quando você é nômade, você meio que aprende a se misturar ali com os locais e parecer o mais local possível. E os nossos conselhos para você que tá pensando em iniciar uma vida nômade e está assistindo esse vídeo para saber quais erros não cometer. Justamente, nosso primeiro conselho, gente, é de que você planeje muito bem os primeiros meses, porque quando você evita o problema, né, você evita o acontecimento ruim, você não causa um trauma em você. Então, a gente conversou com muitos amigos, né, durante a jornada de vida nômade, e a gente viu que muita gente cometeram algumas coisas nos primeiros meses, assim, que foi ir para uma cidade muito cara, ou ter uma experiência, tipo, morando em um lugar compartilhado quando você precisava de privacidade para trabalhar, enfim. Alguns erros que causaram certos traumas e meio que eles dificultam você continuar sendo nômade, sabe? Quando é bem no começo e você tem muito trauma, você acaba meio que desistindo porque foi muito traumático aquele começo e aí o seu primeiro pensamento é voltar. Então, a gente planejou muito bem o nosso primeiro ano, tava tudo nos mínimos detalhes, todos os passos que a gente ia tomar. E a gente saiu muito bem, tanto que a gente veio começar a passar perrengue mais agora na Europa, porque agora a gente tá meio que já se acostumou, então a gente Demos uma relaxada. A gente meio que relaxou no planejamento, mas no primeiro ano da gente foi muito tranquilo. A gente passou pouquíssimo perrengue mesmo, e a gente não tem nenhum trauma, né, tipo, do primeiro ano pra contar. Não teve nada que nos fez, vamos voltar, porque foi horrível. Não, a gente passou bem. Foi bem tranquilo. Inclusive, né, você tá saindo de um lugar, de um estilo de vida para viver um totalmente novo. Então, evitar esses problemas logo no início é muito bom, muito importante para você não se desestimular ou achar que fez a escolha errada, que pode vir algum desses pensamentos também. E o segundo conselho que a gente vai dar para vocês muito nessa linha é de você começar talvez essa vida nômade pelo Brasil, né? Muita gente pensa em começar a viajar e logo sair do Brasil, primeira coisa que a pessoa quer fazer. Sendo que no Brasil tem muitos lugares bonitos e lugares bons para nômades viverem. Então a gente passou muitos tempos, né? Muitos dias em Pipa, Jericoacoara, Arraial do Cabo, em várias outras cidades. Alter do Chão também. Então várias outras cidades do Brasil que a gente achou muito legal morar nelas, né? Realmente foi uma das melhores experiências que nós tivemos, mesmo viajando para vários outros países, né? Vários na Europa, na América do Sul. A gente gosta e gostou muito dessas experiências que a gente teve no Brasil. Então, se você está começando e tem certa insegurança do local, sei lá, do financeiro, começa pelo Brasil. Pega algumas regiões próximas de você, né, que você ainda não conheceu, ou até um pouco mais afastada, que você possa vivenciar isso. E aí você vai pegando confiança, vai se planejando, se organizando e começa a fazer voos mais longos. Pra evitar mudança muito brusca também, né? Lembra que você vai estar trabalhando, você vai começar pela Tailândia, tipo, 10 horas de fuso horário de diferença, você vai ter que trabalhar de madrugada. Tipo, você tá preparado para isso? Ou será que não vai ser uma mudança muito brusca logo de primeira instância? Então é importante, assim, tipo, você ir se adaptando, dependendo de como você é. Até pra você, tipo, meio que ter uma primeira impressão boa da vida nômade, né? Você se adaptar bem.
Enfim, galera, todas essas dicas, todos esses nossos conselhos estão no nosso mini guia do Viajante Nômade. A gente vai deixar ele aqui na descrição do vídeo. Tem muito mais coisa, gente. Tudo que a gente aprendeu, a gente enfiou nesse guia. É um guia que tem muito texto, assim, pra você ler. É um mini livro. Eu acho que se a gente imprimisse, seria um mini livro. Daria E eu acho que ele daria, sim, real. É um mini livro, tem muita coisa escrita, muita dica, muita situação, assim, que vai te ajudar de todas as áreas. Então, clica aqui no link aqui embaixo se você quiser conhecer o nosso mini guia pra se tornar um nômade digital. A gente preparou ele com muito carinho. A gente preparou porque a gente realmente queria colocar pra fora aquilo que a gente tinha aprendido, né? Pra ajudar outras pessoas. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos e também com aquele grupinho ali que quer virar nômade, que tem curiosidade. Então compartilha com eles e deixa o like nesse vídeo para ajudar a gente também. Não se esquece de se inscrever no canal e de comentar aqui o que você acha mais interessante e qual desses erros você não quer cometer de jeito nenhum. Beijo e até o próximo vídeo!